sentando aí dando glória a Deus, querido. Quantos estão alegres, diga amém. Glória a Deus. Como diz o pastor Jefferson, se você não está vendo, eu estou vendo. Uma igreja avivada, disposta a viver um tempo na qual seremos usados poderosamente em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui vão nascer novos missionários, novos pastores, novos evangelistas, novos mestres, novos profetas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero chamar para cá meu querido e amado pastor William. Pega ali, pastor. Pega ali o microfone ali. Eu falei, vai querer pedestal, pastor? Ele falou, não tem pro meu tamanho. Ele é bom que ele já aprendeu que a gente era, né, da mesma época. A gente era já da zoeira, né, pastor? Aí a gente já se zoa antes para não ter como ninguém zoar a gente. Mas ele vai se apresentar lá à igreja, mas pastor também é um amigo que nasceu no meio daquelas empreitadas do radical. A gente esteve afastado durante um tempo, mas o amor de Jesus nos reaproximou para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero que você também estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, nós queremos que o Senhor tome conta do teu filho, que a tua unção seja derramada sobre ele e transborde sobre esta casa. Toma conta das suas palavras, da tua mente, do teu coração, para que o Senhor possa derramar sobre esta casa uma porção da tua unção, do teu amor e do teu cuidado. É assim que nós oramos e abençoamos o teu filho em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Graça e paz a todos, amém? Que responsabilidade, rapaz. Aí ele falou assim, quer o pedestal? Eu falei, não tem regulagem, né? Não dá o tamanho, não regula até a minha altura, né? Mas dizem que é esse aqui, né, cara? Desculpa, gente, perdão. Dizem que quanto menor o vaso, mais rápido ele enche, né? E transborda, né? Então, estou no lucro, né? Transborda primeiro, né? Tem vasos que são muito grandes, né? E aí mas demora a transbordar. Quando você começa a transbordar, eu já transbordei em todo mundo, já vai, a unção já está indo, né? E a função é transbordar, não é ficar cheio, então... Amém, glória a Deus. Eu sou pastor William da Igreja Missão Apostólica Mando Vidas, aqui no Beira-Mar. E a CBI é família, né? Nós somos família, né? Amo esse gordinho, cara. Pode falar isso? Pode não, né? Desculpa, amo esse pastor, tá, gente? Amo o querido, amantíssimo pastor, excelentíssimo Dudu, pastor Dudu, chorão, né? Amo essa família, gente. Obrigado pelo carinho, né? Pelo convite, né? De estar aqui, fiquei surpreso, né? E calhou, sabe, pastor? Eu estou num propósito de jejum de 21 dias. E quando você falou, eu falei, preciso trocar. É só entrar agora nesse, né? Tô suando aqui, cara. Você me fez suar, mas é bênção, sabe? Porque a atmosfera aqui tá de céus abertos. Não precisava nem pregar, não, porque o louvor já tá carregando, já está levando, já está conduzindo. Aí você entra, tem uma adoração de joelhos, aí você pensa que vai ficar de joelhos, você levanta e tem uma adoração expressando com a voz, falando, declarando para ele, Yeshua, vem, eu tenho fome, eu tenho sede. E aí eu falei, eu vou pregar o quê? Aí vem o pastorzão ali, traz uma palavra, eu falo, não tenho o que pregar, né? E aí Deus, ele vai e entrega ali, ele fala, tem. Eu passei... Quando você chamou, eu falei assim, não, lá, pastor Dudu é outro nível, né? Apóstolo, né? Leandro, pastor, eu falei, não, tem que ir, né? Senhor, vai, derrama tudo, enche rapidinho, é pequeno mesmo, enche aí, Deus. E aí não vinha nada, e eu fui para a relação que tem, né? A gente anota e deixa guardado, eu falei, já tem alguma coisa guardada, vai. Mas não deu nada, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu tinha que fazer
umas tarefas hoje, fui fazer. E eu falei, Senhor, o Senhor não falou no trânsito, o Senhor não falou eu trabalhando, o Senhor não falou em lugar nenhum, e agora? Estou aqui, eu vim, e sentei. E aí eu falei para o pastor Dudu ali, eu falei, Deus acabou de entregar a mensagem. Aí eu tive que anotar e mandar para o meu outro WhatsApp, né? Deixa eu abrir. Abre em Atos capítulo 2 aí. Já que ele falou que eu sou pentecostal, abre aí em Atos 2 aí que tem que ir lá. Meu Deus. Travou. Tá, travou, mas eu lembro. Deixa em Atos 2 aí. Eu estava sentado ali e Deus fala assim, a unidade atrai o meu poder. E o meu poder conduz à manifestação da minha glória. E eu falei, mas eu vou pregar aonde? E aí o louvor começa a falar, eu tenho fome, eu tenho sede. E eu falei, aonde, Senhor? Vai para Atos, porque só recebeu do meu poder quem tinha fome e quem tinha sede de mim. Se tem fome e tem sede de mim, vai receber. Sabe por quê? Quem tem fome e quem tem sede, anda em unidade, em união. Anda junto, porque há uma promessa, há um direcionamento. Ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestido de todo. Só que quando eu falo de Jerusalém, eu começo a entender que Jerusalém é um lugar de adoração. E aí é interessante que está todo mundo aqui num ambiente de quê? Num ambiente de adoração. E todo mundo unido. Então tem poder de Deus sendo derramado nesse lugar, sobre a mim e sobre a tua vida, amém? Se estamos unidos e reunidos num só lugar, em um só propósito, ele está sendo derramado sobre o meu lar, sobre o teu lar, ele está sendo derramado sobre a minha vida e a tua vida. E aí ele começa a falar, vamos ler, eu não estou enxergando mais, o pastor falou que eu estou ficando velho. Atos capítulo 2, verso de número 1 diz assim, e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo e repousou uma sobre cada um deles. Amém? Eu vou até aqui e eu quero citar só mais à frente. No verso 37, diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? Essa é uma pergunta que a igreja desse século não está fazendo. O que devemos fazer? Porque após ouvirmos uma pregação, nós precisamos entender o que precisamos fazer. Entende que Pedro, quando ele recebe, ele está em unidade com os outros, e quando ele recebe o poder do alto, ele sai para ministrar a palavra. Porque todos que estão em unidade, eles estão também num só propósito. E o propósito é cumprir a missão do céu na terra. Então Pedro agora ele recebe o poder do Espírito. Para que eu quero o poder do Espírito, pastor? Para que eu quero me encher do Espírito Santo de Deus? Para que eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus? Para atrair outros irmãos para ficarem em unidade junto comigo no mesmo lugar. Só que não basta estar cheio do poder de Deus, não basta estar cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso manifestar. Porque às vezes a gente enche e põe uma tampa. E vaso com tampa não transborda. E se eu não transbordo, eu não empaquito. Se eu não empaquito, eu não estou cumprindo a missão que Deus direcionou sobre a minha e a tua vida. Existe uma missão que ela vai produzir um milagre, ela vai produzir as maravilhas de Deus sobre o nosso viver. Essa missão se chama ide e pregai o evangelho. Mas não pregar de falar e apontar para onde ele está, mas manifestar a glória dele por onde eu passar. Então há uma diferença, só que para mim manifestar a glória de Deus, eu preciso aprender a manifestar essa glória no ambiente que eu estou inserido, em unidade com meus irmãos. A Bíblia fala em Amós 3, que um reino dividido ele não vence. Então imagina a igreja de Cristo, a Bíblia vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E eu sempre faço a mesma pergunta, tem discípulo aqui nessa noite, da Maave que veio, já estão cansados de ouvir isso. E eu sempre falo, eu nunca vi porta andando.
Eu nunca vi porta andar. Então, quando fala que as portas não prevalecerão, não é porque o inferno vai vir até você, mas é porque você vai até o inferno e vai destronar ele. Mas não está falando um indivíduo, está falando uma igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É contra todos nós juntos em um só propósito. Entenda que sozinho nós não vamos chegar. O reino do céu, ele não trabalha no individual, ele trabalha no coletivo. Então eu tenho que aprender a andar em coletividade uns com os outros, amando uns aos outros. Amém, igreja? O pastor falou que eu sou pentecostal, então dá um glória e me ajuda, em nome de Jesus. Me ajuda. Então eu começo a entender. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai para o livro de Mateus, capítulo 1, a Bíblia vai dizer, vai relatar sobre o nascimento de Jesus. E Maria estava gerando do Espírito. Então José, seu esposo, ele agora começa a pensar em separar, e ele sai agora projetando uma separação. E o anjo se encontra com ele e fala: volta, porque o que ela está gerando é do Espírito. Amém? Por que o anjo vai até José? Isso no meu entendimento. E eu acredito que esse entendimento hoje está sendo derramado para a tua vida nessa noite. Por que o anjo vai até José? Porque como Jesus vai ser gerado, como Jesus vai nascer num ambiente dividido? De que forma que Jesus vai manifestar a glória dele em um ambiente dividido? Não tem como. Jesus não pode nascer em um ambiente dividido, ele só pode nascer num ambiente e derramar o poder dele quando há unidade nesse ambiente, quando há um comprometimento, um amor um para com os outros. A igreja de Cristo desse século, ela tem perdido para o mundo, porque o mundo está andando mais unido do que a igreja. Que é isso, pastor? O mundo insere mais na minha e na tua vida do que a igreja está inserindo no mundo. Porque para a igreja inserir Cristo no mundo, ela precisa estar em unidade, falar a mesma língua. Não, mas eu congrego na CBI e eu gosto muito da pastora Leandra. Não, mas eu congrego lá, eu não gosto muito da pastora Leandra. Ué, mas como que duas pessoas no mesmo ambiente não gostam daquilo que está ao seu lado? Como que duas pessoas no mesmo ambiente não conseguem entender a mesma direção? Discípulos andando na direção errada, eles não conseguem encontrar Jesus. A Bíblia vai falar que havia 2 discípulos indo em caminhos de Emaú. E quando eles estavam indo, Jesus, ele se apresenta para eles. Só que eles não reconhecem Jesus, porque eles estavam indo na direção, me ajuda, igreja. Eles estavam indo na direção, não tinha direcionamento para Emaús, tinha direcionamento para Jerusalém. Porém, eles agora abandonam o direcionamento do Pai e começam a andar na direção errada. E na direção errada, os meus e os teus olhos, eles se fecham para aquilo que é espiritual. E nós só conseguimos contemplar o que é natural. Entenda que tudo que está regendo no natural não pode te direcionar, mas tudo que está regendo no espiritual, ele pode te posicionar no natural. Pastor, eu não posso andar totalmente espiritual. Então eu quero te dizer uma coisa: você não vai conseguir tocar naquilo que Deus está derramando sobre a tua vida, porque o que Ele derrama não é no natural, é no espiritual. E quando você acessa o espiritual, você colhe no natural, mas colhe uma colheita da semeadura espiritual, daquilo que foi derramado do céu na terra. Não é sobre o que a terra oferece, mas sim sobre o que o céu está derramando. E para enxergar o que o céu está derramando, eu preciso abrir e ter visão espiritual do que o céu está fazendo. Não adianta andar somente no natural. Não, eu preciso. Não, Senhor, eis-me aqui rendido para Ti. Eis aqui entregue a Ti. Eis aqui o que o Senhor quer de mim, para onde eu vou. A pergunta após a pregação de Pedro foi: o que devemos fazer? E eu acho que a pergunta dessa noite é: Senhor, o que eu preciso fazer? E Deus vai falar no coração de cada um nessa noite. Ele já está falando no coração de cada um de vocês nessa noite. Sabe por quê? Nós precisamos. O inferno não pode prevalecer. O inferno, ele não vai prevalecer. Mas é quando eu toco no ombro do meu irmão e falei: se um cair, o outro... É muito dedo para apontar e pouca mão estendida para levantar. Mas nessa noite Deus está falando: eu estou entregando unção na mão que vai se estender para levantar o que está caindo. A unidade começa na unção que está sobre a tua mão. Não é para tocar, para possuir, é para tocar, para levantar e dar força àquele que está caindo. As mãos foram feitas para abençoar, as mãos foram feitas para tocar e falar: não, eu estou contigo. A boca foi feita para abençoar, porque aquilo que o homem planta, o homem... O que você está plantando na vida do teu irmão? O que eu estou plantando na vida daquele que está do meu lado?
O que eu estou plantando em quem está do meu lado? E depois que eu planto, eu quero colher as bênçãos do céu. Só que as bênçãos do céu que eu vou colher na terra, ela depende do que eu estou plantando na terra, que se chama o ser humano, que Deus colocou do meu lado. Porque Ele não une pessoas, Ele une propósito. E a qual propósito você está servindo do lado do teu irmão? O propósito do céu ou o propósito... Não vou nem tão longe, o propósito da terra. Pronto, para ficar mais leve, né? Pô, pastor veio aqui. Não, amados, eu vim aqui para dizer para você que o céu não mudou, mas nós mudamos o entendimento do que o céu quer fazer. Eu trouxe um texto agora da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha microfone, a igreja primitiva, ela não tinha um ar-condicionado bom, ela não tinha uma cadeira boa, ela não tinha um lugar reservado para o pastor que vai pregar. Não, a igreja primitiva, ela tinha unção, mas essa unção se dava porque tinham apóstolos andando com Jesus. Porque eu começo a citar que a primeira igreja, não é a primeira igreja de Atos dos Apóstolos, mas a primeira que andou com Jesus. Eram 12 improváveis, 12 imperfeitos, mas que não se chocaram um com o outro. Um tinha um defeito, um negava, o outro não acreditava e o outro ia trair, mas eles estavam juntos no mesmo barco, andando na mesma direção e um só propósito. O problema de quem morreu é que não se converteu. O problema de quem negou é que se converteu e falou: eu te amo, Jesus, então apacenta minhas ovelhas. O problema não é errar no caminho, o problema é parar no caminho. O problema não é cair no caminho, o problema é ficar caído no caminho. Nessa noite Deus, Ele quer te levantar. Levanta, sacode a poeira, porque a pedra que te fez tropeçar, Ele vai edificar a igreja dele, e é sobre a minha e sobre a tua vida. A igreja vai ser edificada, a igreja vai ser fortalecida, a igreja vai se encher do poder do alto. Mas nós estamos vivendo um outro tempo. Isso no livro de William, capítulo 2. A primeira igreja era a igreja que andou com Jesus. Ela esteve ali aprendendo de Jesus. A segunda igreja é a de Atos dos Apóstolos, que agora anda cheia do Espírito. E agora nós estamos vivendo a terceira igreja. Ou não. Mas eu profetizo nessa noite que nós somos a terceira igreja. Que terceira igreja? É que nós aprendemos de Jesus, andamos cheios do Espírito e transbordamos Jesus por onde nós passamos. Não é mais só homens que olham para o que aconteceu no passado, mas homens que começam a escrever a sua história no tempo de hoje. Porque há revelações que ainda não foram reveladas na palavra, mas que está dentro de você, porque você é um depósito eterno, cheio daquilo que o céu revelou para a tua vida. Agora a gente pega umas frases de efeito, né? E lança. A gente vai no YouTube e a gente tem um fast food lá de pregação. Tem que me sinaliza, pastor. Eu tenho um fast food de pregação e eu vou lá na CBI hoje, deixa eu ver. Eu acho que eu vou pregar sobre família. Não, deixa eu ver, esse pastor não prega legal não. Eu vou ver um outro pastor que prega um pouquinho melhor para ver se eu pego a mesma unção. Não. Existe uma unção que Deus depositou sobre a tua vida. Existe uma unção. Não tem problema usar a frase do não tem problema. Mas tem problema quando você usa a frase, mas não usa a unção que Deus colocou em você. Tem uma unção sobre a tua vida. E o que vai impactar não é a frase de efeito que o outro falou, mas é a unção que você está transbordando. Quando você começa a andar, quando você começa a falar como Ele, como você começa a agir como Ele, como você começa a reagir como Ele. Será que você pode reagir como Jesus reagiria nessa noite? Tem alguém do teu lado, toca nele aí. Toca nele, a unidade. Fala assim: eu sou um com você, assim como eu sei que você é um com o Pai. Eita Jesus, eu estou vendo poder, eu estou vendo glória de Deus nesse lugar. Oh, dá um glória aí, aviva esse glória aí em nome de Jesus. Hoje não tem mais, mas eu pedi uma cola para o meu pastor ali. Eu não lembrava se era 400, 450, 430. E eu falei: pastor, é quanto tempo aquela página em branco? Aí ele: é 400. Eu falei: tá bom, não vou nem falar que foi você, foi eu, né? 400 anos que Deus não fala com o povo. Aí para ele voltar a falar, ele não quer só falar, ele quer estar junto. Aí ele viu o Filho amado, ele via Jesus Cristo agora, porque ele só falava, agora ele quer estar junto.
porque Ele quer estar em unidade. Lá no início Ele falou, façamos o ser humano. Aí eu fico imaginando agora quando Ele via Jesus, Ele dizendo no céu, vamos estar junto com o ser humano. Vamos descer. Não é sobre ir para o céu, não é sobre morar no céu, é sobre atrair o céu para a terra. Mas o céu é lugar de unidade. Então para atrair Ele eu tenho que estar em unidade na terra, porque aquilo que eu ligar na terra será ligado no... E quando eu ligar o céu, ele começa a se movimentar. Já começa a ouvir o barulho do motor, do céu descendo para a terra e beijando a terra, tocando a terra, e você sendo impactado por esse céu. Não espera ele descer não, já começa a subir agora. Começa a transbordar a tua adoração, a essência da adoração. Porque o adorador, ele anda em unidade, e ele está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu sou ruim de gravar texto, mas eu tenho aqui em algum lugar uma cola, mas eu não vou olhar para essa cola, e tem pastores aqui que me ajudam a se lembrar. E Jesus ele vira para Marta, Maria e Lázaro e fala, e Jesus amava Marta, na King James diz, e sua irmã e Lázaro, e seu irmão Lázaro. Esse texto, eu meditei nesse texto por muito tempo, para poder me aprofundar não na letra, mas no espírito do que Deus queria revelar para mim. E eu tenho uma ministração que não dá tempo, o pastor falou só até meia-noite, e eu falei, tá bom pastor, até meia-noite eu vou, depois o senhor continua, tá bom? Não foi isso, pastor? Foi combinado? Foi com a sua vez, né? Pronto, vai dar certinho. Eu e o pastor Dudu falando. E aí eu começo a entender, né? Sem me aprofundar muito, que Marta foi aquela que abriu a porta para Jesus entrar na casa, não é? A Bíblia diz que Marta, quando Jesus chegou, ela abriu a porta e Jesus entrou. Aí ela diz que Maria, sua irmã, se assentou aos pés de Jesus. Mas diz que Lázaro era amigo de Jesus. E aí agora eu vou trazer... Vem comigo. Começa a imaginar comigo. Marta, ela está trabalhando na casa. Maria está jogada aos pés. Lázaro era o amigo que fez com que Jesus entrasse na casa. Então começa a entender que Marta representava o serviço da igreja. Aquele que adora no altar, aquele que toca um instrumento, aquele que dança, aquele que prega, aquele que limpa o banheiro, aquele que está lá na cantina, aquele que está... Eu começo a entender que tem Marta nesse lugar. Mas aí eu entro na igreja e vejo uma igreja de joelho, igual a pastora falou, uma igreja de joelho, cadê todo mundo? A igreja sumiu, arrebatou, eu fiquei, meu Deus. E eu, crente que eu estava indo bem, todo mundo foi, eu fiquei, nem vou entrar. E aí eu vi, eu falei, não, estão ali. Estão igual Maria, na adoração. Aí eu começo a entender que Marta representa o serviço, Maria representa a adoração, e o tal do amigo Lázaro, ele representa a intimidade. Só que mais à frente o texto vai dizer, eu não estou lembrando as referências, mas está na Bíblia, é só abrir lá que você vai encontrar em algum lugar, eu não vou nem dizer do Velho, só do Novo Testamento, procura ali que você acha, de Mateus, Apocalipse você acha. A Bíblia vai dizer que depois, Marta corre até Jesus para falar que o irmão morreu. Jesus estava chegando para ressuscitar ele, e ela começa a falar e começa a indagar ele. Se o senhor tivesse chegado antes, ele tinha ficado vivo, mas agora já não dá tempo. Chama lá tua irmã. Sabe por quê? Presta atenção, Marta representa o quê? O serviço. Maria representa a adoração. Não é o teu serviço que faz o milagre de Deus acontecer na tua vida, mas é a tua adoração. Porque Maria, quando chega, ela chega diferente, ela se rende. Porque a adoração faz você se render, o serviço faz você questionar. Entende que a intimidade atrai Jesus. Lázaro era a intimidade, era o motivo. Só que Lázaro morreu, a intimidade morreu. Intimidade morta não é o serviço que ressuscita, é a adoração.
Se perdeu a intimidade, se a intimidade morreu em algum momento, o que vai fazer ressuscitar não é o teu serviço, mas é a tua entrega, a tua adoração. É rendido para Ele, que Ele cresça e eu diminua. Quanto mais Ele cresce e mais eu diminuo, mais o poder, mais a presença de Deus é derramada sobre a minha vida. A intimidade vai voltando, o avivamento vai acontecendo, a igreja vai manifestando a glória do Pai na terra, e a terra vai se impactando com aquilo que você está carregando. Entende que um monte de gente vai atrás de Maria, Lázaro ressuscita, e eu fico vendo agora um monte de gente sendo impactado pelo poder de Deus. Um grande evangelismo, um grande avivamento. A intimidade ressuscitou, porque a adoração se rendeu, a adoração adorou. Pastor, como que eu adoro? Eu venho para a igreja, eu louvo. Eu venho para a igreja e eu me rasgo. Eu amo louvor, gente. Eu sou ministro de louvor. Tem alguém lá da igreja aí? Dá um glória aí em nome de Jesus. Viu? Todo mundo ama quando eu começo a adorar na Maave. É uma coisa linda. Eu adorando e a igreja toda, o céu descendo. Não é assim não, tá, gente? É na unção, é na força da unção, tá? É na força da unção e o negócio acontece. É lindo. Só que o adorador não é quando eu canto. O adorador é quando eu me rendo. O adorador é quando eu me coloco aos pés e pergunto: como que eu faço? O que eu devo fazer? A pregação dessa noite, que está te convidando a entrar na unidade, ela precisa gerar dentro de você: o que eu faço para ser unido? O que eu faço para andar no mesmo propósito? O que eu faço para andar na mesma missão? Ei, está todo mundo indo nessa direção, por que eu estou indo ao contrário? Eu preciso entrar nessa direção, eu preciso entrar nesse caminho. É ano da redenção, então é aqui que eu tenho que entrar, é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu tenho que estar vivendo. A Bíblia fala que o céu desceu 2 vezes. O céu desceu na Torre de Babel, que também tinha um povo unido e reunido, num só propósito. E o céu desce em Pentecostes, unidos e reunidos num só propósito. Qual a diferença? É que nenhum era unido e reunido no propósito do próprio coração, do próprio eu do homem. Então o céu desce para parar o que o homem está fazendo. Em Atos, o céu desce para impulsionar o que o homem ia viver. Pegou não? Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Tem coisa que a gente está fazendo, mas Deus não está aprovando. É melhor parar e entrar no propósito que Ele chamou, do que ficar parado pelo meio do caminho quando Ele determinar chega. Quando Ele falar chega, acabou. Não vai ter adoração dos lábios, aí só tem uma única coisa: rendição do joelho. Não tem a força do intelecto, não tem. Eu sei pregar. Tô nem aí. Se sabe pregar e não sabe se render, você está dando errado. Se prega e não se rende, está dando errado. Não, mas eu oro com uma força. Mas se ora e não se rende, está dando errado. Porque para o homem a minha oração é linda, mas para Deus não tem aprovação. Como assim, pastor? Entenda o que Deus quer de você e Ele vai te aprovar no que você está fazendo na terra. Entenda o que Ele quer de você e Ele vai te aprovar no que você fizer. Aonde colocar a planta dos teus pés, será abençoado. Deuteronômio 28: se atentamente ouvires a minha voz, cumprir os meus estatutos e os meus mandamentos, bênção te seguirão por onde quer que... Ouvir. Se atentamente ouvires a minha voz, cumprir os meus estatutos. Peraí, tem diferença. Voz, estatuto e mandamentos. Então peraí, não é só ler. Eu tenho que estar rendido para ouvir. Não basta só ler. Ler, tem que ler. Se atentamente ouvires a minha voz, cumprir os meus estatutos e meus mandamentos, bênção te seguirão por onde quer que vá. Então tem 2 ações: ler e me render para ouvir o que Ele está falando. Porque tem algo exclusivo que Ele quer com você. Ele quer te chamar no particular. Ei, Samuel, quem é que está falando? Ei, Samuel, quem é que está falando? Volta lá e quando Ele falar, diz assim: eis-me aqui. E liberei um segredo. Sabe o que Ele quer com você? Que você diga: eis-me aqui, Senhor. E depois que disser eis-me aqui, se permita no envia-me a mim.
Não é por onde eu quero ir, é por onde Ele quer me levar. Falta 5 no meu. Quanto é que falta aí? Vou liberar aqui. Não é por onde eu quero ir, é por onde Ele quer me levar. Aí José e Maria vão para uma festa linda. E quando volta, feliz da vida. Eu estou tentando me lembrar a referência, tá? Mas está na Bíblia. Tá, pastor? Está na Bíblia, não está isso, pastor? Amém. E aí eles voltam de uma festa linda. E eles vão andando e conversando, sei lá sobre o quê, sobre o louvor que foi lindo, a luz que piscou, o pastor William que era baixinho, mas pulou igual pipoca, e coisa linda. E aí conversa sobre tudo, e quando se dão conta, ué, cadê? Porque assim, não é para buscar o pastor William, não é para ver a luz que está aqui, não é para ouvir um teclado, é bom esse negócio, hein? Que ele cresça, que eu diminua. Eu não sei não, tá? Mas vamos embora. Finge que eu sei. Se eu errar, tu faz de conta. Eu diminua. Então, gostaram? E aí ele, cadê? Perderam o que não era para ser perdido. Se atentaram em tudo, mas perderam o que não era para ser perdido. E aí o pior de tudo, perdeu o que não era para ser perdido e vai procurar num lugar que não era para procurar, num lugar errado. Vai procurar no meio da multidão, vai procurar entre os parentes, o texto diz isso. Vai procurar no meio da multidão, vai procurar entre os parentes, mas cadê ele? Ele não te segue, é você que segue ele. Não é Jesus andando para onde você quer ir, é você indo para onde ele está. Sabe por quê? O que o céu tem para derramar tem que estar posicionado. E existe um lugar exato para você estar posicionado. Preciso entender onde Jesus está. E aonde ele estiver, eu preciso estar lá também. Porque é onde ele está que as bênçãos do céu vão ser derramadas. E agora volta para procurar e ele está dentro do templo. Ué, não é para ir para a igreja. Igreja, né, não é. A gente pode cultuar em qualquer lugar. Não, mas Jesus estava lá no templo. José e Maria voltam e acham ele aonde? No templo. Aprenda uma coisa. Jesus pode nascer na tua vida agora, ou já pode ter nascido. O problema é que às vezes a gente está andando com ele, querendo carregar ele para onde estamos indo. E muitas das vezes estamos perdendo ele pelo meio do caminho. Mas nessa noite eu estou falando para você, eu estou liberando uma palavra para você. Volta para buscar, entende aonde ele está e para onde ele está indo. E não solta mais a mão dele, sabe por quê? A tua vida vai ter uma grande mudança. A tua vida vai ter uma grande colheita nesse ano. Haverá as comportas do céu abertas sobre o teu viver. E toda a tua casa será impactada pela colheita derramada do céu na terra. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para... Ele não veio para me abençoar. Que é isso, pastor? Não. Ele veio me ensinar a andar em caminho de bênção. Que é isso, pastor? E muitas das vezes esse caminho de bênção passa pelo deserto. Mateus 4 vai dizer que ele adentra num deserto e o diabo se levanta e faz uma proposta violenta para ele. Fala aí, tá com fome? Não é assim não, tá lá em William capítulo 2. Tá com fome? Então come esse pão aqui, cara. Transforma a pedra em pão. E aí ele diz, eu não vivo do que é momentâneo, mas sim do que é eterno. Pegou não? O pão vai matar a fome naquela hora. E o pão quem produz é a terra. Eu não vivo do que a terra oferece, mas sim do que o céu está derramando. Eu vivo de toda a palavra que vem da boca de Deus. O problema é que quando a terra para de me oferecer, eu me abato, eu me entristeço, eu fico fraco. Mas entende que fazer um jejum de um dia inteiro é comer o que a terra está oferecendo. Mas ficar posicionado no... Não fazer o jejum é se alimentar do que a terra está produzindo. Mas entrar no jejum é se alimentar do que o céu está derramando. Se você não entrou no dia de hoje, vai ter a próxima. E na próxima, aí você vem como, não, eu não fiz daquela, então agora eu vou fazer dobrado, vou fazer 2 dias. Porque quando eu entrei aqui, tinha poder de Deus nesse lugar. Quando eu renuncio a minha carne, Gálatas 2:20 vai dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em...
É bonito de falar esse texto, não é? É bonito. Não vivo mais eu. Então quer dizer que os meus desejos e a minha vontade não prevalecem mais. Agora é o que Ele quer de mim. Dá um glória aí, por favor. Obrigados pentecostais, igual a mim. Não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Não é sobre mim, agora é sobre Ele. Aí Paulo vai dizer em outro texto que ele é prisioneiro de Cristo. Paulo sou eu sou Paulo. Eu amo Paulo. Eu amo Paulo. Eu amo Paulo. Só em falar que amo Paulo disparou tudo agora. Eu vou fechar, isso aí era para mim parar, eu vou parar agora. Eu vou parar agora, entendi. Obrigado, meu querido. Obrigado. Viu, Mave, como é que tem que fazer lá? É assim, não deixa eu passar não. Libera o alarme que pronto, acabou. Lincoln, vou deixar contigo, o alarme na mão. Deu horário, tu pá, dispara. Pastor Dudu que disparou. Preste atenção aqui. Olha pra mim, será que dá pra me falar? Eu vou fechar agora, posso fechar agora? Então, posso ficar? Tem certeza? Então tá, então vou continuar então. Quando o pastor fizer assim eu paro. Tá, entendi. Então, Paulo agora ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Sabe que você pode falar isso? Sabe o que Paulo estava dizendo? Não solta minha coleira não, que se soltar minha coleira eu faço besteira. Deixa eu ficar aqui, me prende. Não, que o evangelho é de libertação. Não, eu não sou liberto, eu sou preso. Eu sou preso em Cristo Jesus. Porque assim como Jesus era um com o Pai, eu sou um com Ele. Não é sobre mim mais, acabou meu eu. O velho homem morreu e uma nova criatura nasceu. Sabe que criatura é essa? Uma que não tem mais domínio de si próprio, porque agora o meu domínio está sobre o domínio dele. É ele que domina sobre essa carne, é ele que conduz essa carne, é ele que diz se eu posso comprar, se eu não posso comprar, se eu posso vender, se eu não posso vender. Eu vi uma roupa tão linda nessa loja, eu vou comprar. E depois quando chega a fatura, o demônio está entrando na minha vida. Será que eu errei no dízimo? Não, você não errou no dízimo. Você errou quando não ouviu a voz de Deus para saber se podia comprar ou não. Mas é bom estar em unidade, sabe por quê? Em unidade tem um irmãozinho que está do lado falando assim: tu ouviu a voz de Deus hoje para saber se pode comprar? O irmãozinho toca do lado e fala: ouviu a voz de Deus para saber se pode comprar? Aí tu fala: é mesmo. E depois dá uma olhadinha na outra fatura lá para ver quem é que estava, qual o nome que estava lá na outra fatura, para você descobrir de quem é a culpa. Entenda uma coisa: prisioneiro de Cristo é renunciar ao eu. Renúncia. Sabe o que a cruz representa para mim? Ela tem uma madeira do meio e uma que atravessa de um lado para o outro. E eu dividi a cruz em 3. A madeira do meio para mim representa renúncia, porque é a maior. É mais difícil renunciar. Aí de um lado é obediência e do outro é entrega. Aí entenda que literalmente de um lado tinha um desobediente e do outro tinha um entregue. A Bíblia fala que na cruz do Calvário tinha alguém que era desobediente ao céu na terra, e do outro lado tinha alguém rendido, entregue. Falando assim: ele não tem culpa, nós temos, ele não. Pai, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Ainda hoje estarás comigo. Sabe quem está com ele? Quem se rende para ele. Sabe quem entra no paraíso? Quem está rendido para ele. Então eu começo a entender: a cruz é renúncia, obediência e entrega. Se eu não entrar nessas 3 esferas, eu não consigo acessar o céu, eu não consigo tocar naquilo que o céu tem liberado para a minha vida. Quer prosperar? Tem gente aí que está prosperando porque está lendo a Bíblia e se permitindo dentro daquilo que o Espírito está direcionando, e ainda está indo para o YouTube falando: não é assim, não, você vai prosperar, compra o meu curso que vai dar tudo certo. Mas entenda uma coisa: o livro que ele usou para aprender a prosperar você tem na sua mão. O livro que ele usou para chegar onde está, ele tem na mão. Quer prosperar na terra? Escuta o que esse livro está dizendo para você. Escuta o que essa palavra está dizendo para você. Escuta o que o Senhor tem a falar com você. Ainda nessa noite, ao se deitar, o Senhor vai revelar o que Ele tem de propósito para a tua vida. Você crê nisso? Ainda nessa noite o Senhor vai revelar o que Ele tem de propósito com a sua vida.
Eu vou te falar, você vai levantar, e não vai levantar mais de qualquer jeito, você vai levantar posicionado no propósito, e quando colocar o pé no propósito, o céu vai começar a derramar, porque quem vive no propósito, tem que viver das bênçãos que o céu derrama. Sabe por quê? O céu não é injusto para te deixar perecer. A ordem era deserto, e entrando no deserto, lá no livro de Êxodo, essa eu sei onde está no Êxodo, é só ir lá e abrir o Êxodo que você vai ver. Lá no deserto, ele leva o povo para o meio do deserto e fala, não, vai ter que dar a volta, o que era 40 dias virou 40 anos. Só que tem um negócio interessante, eu estou passando um vento, eu estou passando uma prova, eu estou no deserto tinha nuvem, guiando o povo. No deserto tinha fogo de noite aquecendo, só que o fogo da noite só aquecia quando o povo de dia andava na direção da nuvem. Quando a nuvem de Deus te conduz, aí o povo se aquece à noite. No tempo de morrer, tem aquecimento do céu na terra sobre a tua vida. Não vai morrer, não vai perecer. A roupa não rasga, tem maná do céu. E vai tocar na promessa. Só não gosta daquele louvor. Quem tem promessa de Deus não morre não desmorre. Morre porque lá na frente a ordem é o seguinte, só entra quem tem de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, fica todo mundo. Interessante que foi 40 anos, então peraí. Quem foi liberto morreu no deserto, mas quem nasceu no deserto entrou na terra prometida. Aí a Bíblia vai lá no Novo Testamento e fala que o homem tem que nascer de... no deserto quem nasceu, entrou. Pegou? Na prova que você está vivendo, no deserto que você está passando, não é para olhar para fora, é para olhar para dentro. Nasce de novo, sabe por quê? Você vai tocar na promessa que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E essa promessa, ela vinha desde Abraão. Aliás, vinha antes de Abraão, vinha para o pai de Abraão. Depois eu entro nesse texto, agora não, que não vai dar tempo, porque é só até meia-noite. Então vinha antes, mas alcançou o povo que nasceu no deserto. Porque vai alcançar até a 4ª geração. Vai tocar a 4ª geração. Se posiciona hoje na prova que você está vivendo. Se posiciona debaixo da nuvem. Vai ter hora que vai desmontar o tabernáculo. Aí vai andar. Aí vai ter que montar o tabernáculo em outro lugar. Vai ter trabalho, porque tem que ter serviço, adoração e intimidade. Com Deus tem que ter serviço, adoração e intimidade. Quer ver uma coisa? O povo está no deserto. Aí Deus pede oferta. Moisés, peça aos meus filhos, cujo coração se mover voluntariamente, uma oferta de ouro, de prata e de bronze. No deserto? Já estou numa prova tremenda, pastor Dudu, e eu ainda tenho que ofertar. Não, é a igreja que tem que me abençoar. Não é assim? Não é assim, pastor? É assim. É a igreja que tem que... Não, a igreja que tem que me abençoar. Eu estou no vento. Mas foi no deserto que Deus pediu ouro, prata e bronze a todo aquele cujo coração se mover voluntariamente. Por quê? Ali fala de adoração. A adoração, ela não está condicionada ao que você está vivendo, mas o quanto você está se entregando. A adoração não tem a ver com o que você está vivendo, ela tem a ver com o quanto você está se entregando para Ele. O adorador, ele não olha as circunstâncias, ele simplesmente adora. Adora ofertando, adora dizimando, adora se entregando, adora no serviço, adora e adora. É assim que o adorador anda. Então agora ele começa a revelar os adoradores. Eu fico imaginando ele falando no ouvido de Moisés, para poder, ele não está escrito na Bíblia. Ele fala, agora que eu vou ver quem é quem. Deus não quer dinheiro, mas Ele quer a tua adoração. Sabe por quê? Quando você adora, não é sobre o que você está entregando ou como você está se entregando. É o que você está recebendo quando você está se rendendo. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Amém ou não amém? Quem está comigo fala, eu estou aqui, pastor. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Só que o problema é que nós perdemos a imagem e semelhança. Ficamos 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Pronto, acabou. Tu vê que quando o pastor Luiz já está parecido com o pastor Dudu em todos os sentidos. Brincadeira, pastor. Me perdoa, pastor.
Porque quando eu ando muito com alguém, eu fico parecido. Falando, pregando, chorando. Não te vi chorando, faltou chorar, pastor. Faltou chorando. Faltou chorar. Ah, é chorão também? Tá vendo? Fica igual. Só que o ser humano perdeu. Sabe quem revela que estava voltando à adoração? Pedro, o cara que estava negando. Por que que Pedro revela que o ser humano estava voltando à verdadeira adoração? Porque quando Pedro se afasta e as pessoas olham para ele, ele não anda igual, ele não fala igual, ele não se veste igual, ele é igual. Voltou, pastor. O que Deus queria na terra era que o ser humano voltasse a ter imagem e semelhança. Aí entende que quem é que recebe a chave, quem é que forma a igreja, sobre quem é edificada a igreja Pedro é edificado sobre a rocha eterna chamada Deus. Se você quer estar edificado sobre essa rocha chamada Deus, Yahvé, Jeová, você precisa voltar a ter imagem e semelhança dele. Você precisa voltar a ser igual a ele, imitar a ele. Não, olha, me perdoa os teólogos agora. Uns dizem assim: mas era Jesus. Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Entenda uma coisa, Jesus tinha duas naturezas: uma carnal e uma divina. Sobre qual que ele andava? A divina. Eu e você temos duas naturezas: carnal e divina. Dentro de nós tem uma coisa que foi soprada de dentro dele para dentro de nós. Sobre qual que você está andando? A escolha sempre vai ser minha e sua. Jesus sobe para o Getsemane e ele chega no Getsemane quebrado e ele... Livro de William, capítulo 3, isso. Depois vocês dão uma olhada lá. Pai, estou fora. Para mim não dá mais. Cansei. Aí tem uma vírgula. Todavia seja feito conforme a tua vontade. Opa, a natureza carnal querendo parar, mas a natureza divina se entregando. Quem se entrega, continua firme no propósito. Ainda que pareça que está perdendo, entenda uma coisa: tem vitória para aquele que se entregou. A Bíblia fala: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. E depois ele ressuscita, se sobe aos céus. Opa. Tem céus abertos sobre a vida de quem se entregou. Tem céus abertos sobre a vida de quem não para em meio às dificuldades. Tem céus abertos sobre aquele que está se entregando. Eu sou fraco, falho e pecador, mas eu me entrego ao Deus Todo-Poderoso. Será que você pode dar um glória em nome de Jesus? Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Deus derrame sobre a tua casa em nome de Jesus.